Exemplo 4. Quantos são os anagramas da palavra Uruguai que começam por vogal? Tá certo? Então, por vogal, eu vou contar logo aqui as letrinhas, ó. As vogais, claro, são o A, o U e o I, né? Você percebe que a letra U aparece em 3 vezes. A letra R só aparece uma vez. A letra G também só aparece uma vez. A letra A também só aparece uma vez. E a letra A e a I aparece também só uma vez, tá certo? Então o que é que tem de diferente aqui nessa questão? Agora ele quer os anagramas que começam com vogal, os anagramas da palavra Uruguai que começam por vogal. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar os anagramas que começam com U. Então aqui eu vou colocar os anagramas que começam com U. Começa com a letra U. Então se ele começa com a letra U, essa letra U aqui já está fixa. E como você vê, Uruguai tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fixar esse U e vou distribuir as outras 6 letras que restam. De quantas maneiras eu posso distribuir as 6 letras que restam? Ora, se você está usando uma letra U, significa que o restante só existem 2 letras U's para se formar os anagramas, tá certo? Então o que resta aqui, na verdade, ó, pode ser calculado, as 6 letrinhas que restam, pode ser calculado por uma permutação de 6 letras que restam, só que a letra U vai aparecer 2 vezes. Lembre que eu estou gastando uma dessas letras aqui na frente, eu já estou fixando ela, tá certo? Eu fixo ela de uma única maneira e vou multiplicar o resultado pela permutação de 6 elementos com um 2 em cima, porque está repetido a letra U 2 vezes, tá certo? Então o resultado dessa permutação aqui é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Se você fizer essa continha aqui, vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que vai cair com o 2 fatorial aqui embaixo. Então o resultado daqui vai dar 6 vezes 5, 30, 3 vezes 4, 12, que vai dar 120, 120 vezes 3, 360. Então, 360 anagramas que começam com U, da palavra Uruguai. Agora eu vou os que começam com a letra A. Então, começando por A agora, os que começando por A. Começam com A. E a caligrafia aqui é maravilhosa, né? Começando com A. Novamente, eu estou fixando aqui uma letra e vou permutar as 6 letras que restam. Só que eu estou usando agora essa letra A. Então, ela está saindo do jogo e restando as outras 6 letras. As 6 letras que restam, vale destacar ainda que a letra U aparece repetida 3 vezes. Então, eu tenho agora uma permutação, novamente de 6 elementos, só que a letra U aparece 3 vezes. Então, o resultado dessa continha vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Se você fizer essa continha aí, você vai obter 120. A resposta aqui dá 120. Aí os anagramas que começam com A formam da palavra Uruguai, são um total de 120. Agora eu vou para as que começam com a letra I. Outra vogal. Começam com I. Estou fixando esse I aqui. Se eu fixo o I, eu estou queimando esse I da brincadeira. E aí restam 6 letras, onde o U aparece 3 vezes repetido. Então eu tenho uma permutação de 6 elementos, tomados 3 a 3 novamente, igualzinho a parte de cima aqui. Naturalmente o resultado dessa conta dá 120, é a mesma continha. E aí o total de anagramas é dado pela soma de 360, 120 com 120. Ou seja, o total é dado por 120 vezes 2 mais 360. Isso dá 600. Pode fazer a continha aí. 600. 240 mais 360. Portanto, a palavra Uruguai tem um total de 600 anagramas que começam com vogal, tá certo?
Exemplo 5. Quantos números de 7 dígitos maiores que 6 milhões podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 3, 6, 6, 6, 8, 8? Então eu quero que os números sejam maiores do que 6 milhões. Então, para ser maior que 6 milhões e ele com 7 dígitos, aqui eu só tenho 7 algarismos, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que começar esse número ou por 6, ou ele deve começar por 6, ou ele deve começar por 8, porque senão não fica maior do que 6 milhões. Começando aqui por 6, quantos números existem? Ora, se eu comecei por 6, eu já gastei um número 6. Então restam apenas 2 6, 2 8, 1 3 e 1 1. Então eu tenho 6 números restantes. Eu tenho uma permutação dos 6 elementos restantes. Só que aparece duas vezes o 6, aí eu já vou meter o 2 aqui em cima. Aparece duas vezes o 8, mais um 2 aqui em cima. O 3 aparece uma vez, o 1 aparece uma vez, eu não preciso relacionar mais nada. Então eu estou fixando aqui o número 6 na frente e permutando o resto dos 6 números que sobraram, tá certo? Então a resposta vai dar essa permutação aí, que nada mais é do que 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Essa continha vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2. 2 fatorial dá 2, né? Eu cancelo esse 2 com esse 4 eu cancelo com esse, e aqui dá 2. E aí eu faço o produto restante, que vai dar 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. A metade de 36 é 18 e bota um 0. Faz a conta aí. 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3 vai dar 180, tá certo? Esses são os que começam com 6. Olha, isso aqui é um número 6. Parece um G, mas é um 6. Aliás, eu não sei o que é G e o que é 6 na minha escrita, tá certo? Então existem, começando com 6, 180 números. Aí agora eu vou falar dos números, contar quantos números começam com 8. Ora, os números que começam com 8, eu vou olhar aqui para a lista aqui novamente, eu estou gastando o número 8 e vou ter que permutar o restante dos números. Então vai ser uma permutação dos 6 números restantes, mas eu tenho só um 8, um 3, um 1 e 3 números 6. Então vou botar um 3 aqui em cima, que é o único número que está se repetindo agora, e tem logo 3 números 6, tá certo? A resposta dessa permutação aqui é uma permutação com elemento repetido, vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Então você faz a conta 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Cancela o 3 fatorial com 3 fatorial, a resposta vai dar 6 vezes 4, 24 vezes 5. A metade de 24 é 12, bota um 0. 120. Multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 dá 120. Então o nosso total de números é dado pela soma 180 mais 120, que dá igual a 300. Portanto, existem 300 números maiores do que 6 milhões que podem ser formados com esses algarismos aqui. Tá certo? Exemplo 6. Quantos números de 5 algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos? Aqui tem 4 números 1s, um 2 e um 3. Então, quantos números de 5 algarismos podemos formar com esses algarismos aí? Perceba que ao todo nós temos 6 algarismos. E eu só quero formar números com 5. Então, eu vou ter que fazer uma divisão. Vou dividir em casos, na verdade, né? Eu posso formar os números que tem o 1 de novo, o 1 e o 2. Ou seja, eu uso 4 números 1s e um 2. Vai ter os que eu uso os 4 1s e o 3. E vai ter os números em que eu uso somente 3 vezes o número 1, o 2 e o 3. Não vai existir mais nenhum outro caso, tá certo? E de quantos números distintos eu posso formar com esses algarismos? Ora, isso aqui nada mais é do que uma permutação dos 5 algarismos, só que o número 1 aparece repetido 4 vezes. Então, fazendo essa continha, vai dar 5 fatorial dividido por 4 fatorial. A resposta disso vai dar 5, né? Porque vai ficar 5 vezes 4 fatorial
dividido por 4 fatorial. Cancelo 4 fatorial com 4 fatorial, dá 5. Agora vamos ver quantos números podem ser formados com os 4 uns e um 3. Vai ser a mesma quantidade, né? Vai ser uma permutação de 5 elementos, os 5 números, e o número 1 aparece novamente, 4 vezes repetido. Então a resposta dá 5, porque a conta é análoga de cima, é a mesma conta, né? Vou nem dizer análoga, é a mesma conta. Agora vamos ver quantos números podemos formar com esses algarismos. Ora, isso aqui é uma permutação de 5 elementos novamente. Agora o número 1 aparece repetido apenas 3 vezes. E os outros dois é uma vez o número 2, uma vez o número 3, eu não preciso contar nesse caso. Então isso dá 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Então a resposta vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Cancela esses iguais, esses 3 fatoriais embaixo e em cima. 5 vezes 4 dá 20. Então o total vai ser a soma de 20 mais 5 mais 5. Esse 20 mais esse 5 mais esse 5, tá ok? Então a resposta vai dar 30. Então existem... A resposta do problema: é possível formar 30 números com 5 algarismos usando esses algarismos daqui, tá ok? Então vamos ficando por aqui com as permutações com elementos repetidos, tá certo? Na próxima aula eu vou falar das combinações com elementos repetidos. Geralmente no ensino médio não é cobrado esse assunto, mas como na prova do Enem de 2018 acabou caindo esse assunto, que poderia ser respondido até com permutações com elementos repetidos, aí eu vou falar um pouquinho sobre eles para finalizar o assunto de análise combinatória, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima.